Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Então, quem vai pro front hoje para abrir a nossa segunda temporada, que eu tô tão feliz, assim, porque eu adoro esse projeto, eu vou abrir com chave de ouro com um cara que faz um trabalho do bem, que é demais. Valeu. Eu vou te apresentar, vocês já estão vendo o Júlio aqui, Júlio Rita tá aqui com a gente. Tudo certo. Muito feliz de te ter aqui, Júlio. Obrigado. Muito feliz. Feliz estou eu. Especialmente, assim, pela forma como tu reverbera a tua marca pessoal no mundo, né? Sim. A gente vai falar muito disso hoje. Mas eu queria te apresentar, colocar para quem não te conhece, para quem já te conhece, saber como é que tu te apresenta, te colocar para o nosso público aí, para quem acompanha o Hora H. O Júlio é artivista, adorei esse termo, porque é um artista e um ativista, né, Júlio? Essa denominação, só para fazer um parênteses, essa denominação que me deu foi a Valéria Barcelos, uma multiartista daqui do Rio Grande do Sul, uma cantora e atriz trans, que hoje tá na Globo, né? E ela sempre disse assim: Júlio, tu não é um artista e tu não é um ativista, tu é um artivista. E ela me deu essa denominação e eu abracei, porque é verdade, até porque para fazer ativismo hoje em dia tu tem que ser um pouco artista. Né? Muito Sim. legal, e principalmente desse jeito que tu consegue fazer, que tem sutileza nesse trabalho, né? Não é... Porque senão a gente vira em guerra. Sim. E acho que é muito bacana, muito sutil a forma como tu trabalha. E tu traz o teu propósito, né, para as ruas, enfim. Mas a gente vai falar disso. Não quero perder de dizer que tu é rapper, que eu fui pesquisando e achei muito legal. Pai de vários, né? Podcaster, apresentador do Na Lata Talk Show. Exato. Eleito pela Google e pela Pirelli, um dos 15 brasileiros que mudaram o país para melhor. Sim. Eu fiz um pequeno resumo, assim, do que eu quero contigo hoje. Normalmente, todo mundo que senta aqui acha que vai fazer um podcast para falar de negócio e tal, e o propósito da gente é muito além, né? A gente quer conhecer a pessoa, então eu fui ler sobre ti, fui acompanhar o teu trabalho, fui ver os teus vídeos, entender como é que tu funciona. Valeu. Acho lindo de ver isso, porque gente me encanta muito, né? E eu queria abrir esse papo hoje com um parágrafo, uma pequena apresentação que eu fiz para ti. Então, hoje, eu vou conversar com o artivista que serviu milhões de refeições, com o rapper, com o palestrante, o homem reconhecido mundialmente pelo impacto social. Mas eu quero mesmo, Júlio, acessar a ti. Antes do aplauso, o menino órfão de Curitiba que transformou dor em propósito, fome em movimento e cicatrizes em missão. Por trás do homem funcional que és hoje, das conquistas e dos números impressionantes, existe alguém que também luta batalhas silenciosas, que também sente medo, cansaço e dúvida. Quem é o Júlio quando não servindo comida, quando não há registros e quando ninguém está olhando? É sobre essa pessoa, a essência por trás dessa marca do bem que a gente vai falar hoje. Da hora. Então é um prazer para mim poder acessar a tua história e a forma como tu transformou ela nesse trabalho que tu oferece para a sociedade hoje. Valeu.
É, é isso. Cozinheiros do Bem nasce de uma revolta, né? Ah, de um menino que nasceu num berço de ouro, porque eu fui muito privilegiado, tive uma infância, um início de vida muito privilegiado. Nasci em Curitiba, no Paraná, e o meu primeiro melhor. Eu morava no bairro Batel, em Curitiba, na pracinha do Batel. E Super o meu, bairro. e o meu melhor amigo era o guardador de carros, que morava em frente ao meu prédio. E ele foi assassinado. Eu tinha 5 anos de idade e eu era um bebê, só que ele tinha 9 anos. Só que desde o início dessa amizade, desse carinho, que eu sou muito grato aos meus pais, eu sempre tive isso muito muito incisivo dentro de mim, que era o que o meu pai dizia: se tu tem um pão e o João Paulo não tem um pão, tu tem meio pão e o João Paulo tem meio pão. Então, eu lembro que essa frase ela era tão marcada na minha cabeça que eu, quando eu era pequeno, eu andava comendo sorvete, alguma coisa assim, e eu parava do lado de alguém que não tava comendo, eu falava assim: eu tenho meio, tu tem meio, sabe? Sim. E, eu, e os meus pais sempre me levaram em creches, em asilos. A minha mãe, eu costumo dizer que a Dona Vera era uma Cora Coralina, porque ela era uma poetisa, cozinheira, escritora, era cronista da Gazeta do Povo em Curitiba. E, e quando nós viemos morar no Rio Grande do Sul, na época do governo do Collor, assim, minha família faliu, meus pais faliram. E foi uma mudança. Vocês vieram para Nós cá viemos de nessa época. Curitiba em 1994, nós fomos morar em São Gabriel, que era onde morava a irmã do meu pai. E eu me lembro que nós reconstruímos a nossa vida lá, só que com 10 anos de idade eu já entendia o que estava acontecendo. A minha mãe um dia falou assim para mim, eu me lembro quando a gente chegou, nós passamos um tempo na casa da minha tia, e quando nós conseguimos ir para nossa casa, eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, minha mãe tornava tudo lúdico e ela era muito amorosa. E daí um dia a gente chegou e ela falou: filho, hoje nós vamos comer que nem japoneses, sentados no chão. E era porque não tinha uma mesa. Nós não tínhamos uma mesa. E, e eu entendi, eu percebi aquilo. E foi então que eu falei pedi pra minha mãe: mãe, frita 10 pastéis aí pra mim, que eu vou ter amanhã uma reunião no colégio. E preciso levar. E eu, sabendo que já era difícil, eu pedi pra ela fritar só 10. E eu saí naquele dia e vendi os pastéis. E eu sabia que se eu voltasse pra casa e contasse pra minha mãe que eu tava fazendo aquilo, ela não ia permitir, então eu pedi pra empregada da minha vizinha fritar os pastéis. Com 10 anos de idade, eu comprei a massa, comprei o guisado, levei pra ela. E assim eu continuei durante 3 meses. E eu lembro que eu já era marqueteiro, né? Tipo, eu saía do colégio, eu sabia que se eu entrasse no fórum da cidade, eu vendia rápido, porque eu era um menino bonito, né? Cabelinho Chanel, que comunicativo, sempre falei bem, né? Tudo isso é herança dos meus pais. Minha mãe era muito comunicativa. E, e eu entrava, rasgava um pastel, saía aquele cheirinho de pastel dentro do fórum e eu vendia em instantes, assim. Voltava rodando a bolsa pra casa, e um dia eu tô voltando pra casa e minha mãe tá na janela e ela deu aquele subiu clássico, né? Silvio Breve. E aí aconteceu, ela só dá isso quando ela tá brava. Ela tinha ido no fórum e a porteira do fórum falou pra ela: Dona Vera, que amor, o Julinho vem aqui todos os dias. E a minha mãe falou: como assim ele vem aqui todos os dias? "Não, ele vem aqui, vende os pastéis dele e tal." E a minha mãe: mas como ele vende pastel? E aí eu cheguei em casa e ela me disse: filho, por que que tu tá fazendo isso? Eu descobri que tu tá vendendo pastel. Eu tinha um baú no meu quarto, que era um dos poucos móveis que nós tínhamos na nossa casa nessa época. E eu levantei o baú e puxei um monte de dinheiro, assim. Falei: mãe, vamos parar de comer que nem japonês e compra uma mesa pra nós. Olha. E ela, eu me emociono sempre que eu lembro dessa história, porque acho que daí começou a moldar o meu caráter. E desde os 10 anos de idade eu nunca mais parei de trabalhar. Minha mãe não me proibiu de trabalhar, de seguir vendendo pastel, porque ela falou: a partir de agora, quando tu quiser trabalhar, tu vai trabalhar não para casa, tu vai trabalhar para realizar os teus sonhos. Eu comecei a trabalhar para comprar meu skate, para, enfim, para poder
sair num bloco de carnaval, sei lá, coisas assim, de uma criança que vivia no interior, né, numa cidade do interior. E eu lembro que desde essa época, quando sobrava um pastel, tinha um morador de rua, isso já em São Gabriel, que ficava no caminho do trajeto que eu retornava para minha casa e eu dava para ele aquele pastel. E a minha mãe foi também uma das fundadoras da Feira das Nações de Gastronomia do Paraná. Então eu convivi no meio da gastronomia e a minha mãe também sempre com tudo. Quando terminava a Feira das Nações, que eram comidas com bancas de comidas de várias nacionalidades. Isso vem também do meu capricho de entregar experiências através da comida para as pessoas. Mas a gente já chega lá. E aí a minha mãe pegava e recolhia a xepa da feira e nós voltávamos para casa, e isso ainda em Curitiba, antes de irmos para São Gabriel, entregando. Então, mesmo nascendo num berço privilegiado, eu sempre tive essa consciência social. Porque a falta de comida não é só falta de comida, a falta de comida é falta de justiça, falta de educação. Então, quando eu acredito que, entendendo que com um quarto da comida que vai para o lixo, nós conseguiremos acabar com a fome no planeta, são dados que todos nós sabemos. Então, eu acho que isso veio desde cedo em mim. E a vida foi me levando, até me levar para a gastronomia, onde eu consegui ter os meus restaurantes. E eu me lembro que em 2015, quando eu fui chamado para participar de um reality show, era uma lei em Porto Alegre que proibia doação de descartes de alimento. Não é sobra que vai para o lixo, era do descarte, do excedente que tinha na cozinha. E eu falei, cara, agora que fui chamado para participar de um reality show, eu vou fazer a maior campanha. Já trabalhava com publicidade também nessa época. Sou produtor de áudio publicitário e também produtor musical, né? Eu sou rapper, como tu disse. Então, eu sempre tive essa ideia de trazer, e eu acho que o rap também tá muito ligado a isso, essa cultura. A gente é De contar uma história, né? como tu disse, como tu disseste, né? A empresa, a marca, ela é um todo da bolha social que o seu criador pertence. E eu sou muito grato ao privilégio de ter esse senso de crítica, desse senso de... Eu sigo uma palavra de origem africana, Zulu, que é Ubuntu. Ubuntu é uma palavra que significa... É uma consciência de espírito coletivo, que significa sou quem sou porque somos todos nós. E eu acho que é isso que fez eu ter toda essa consciência, toda essa carga da minha infância até 10 anos atrás, em 2015, quando nasce o Cozinheiros do Bem, e nasceu da paixão. Acho que é isso que representa a marca. Em que momento dessa história, para eu entender cronologicamente, primeiro, quantos anos tu tem, Júlio? Eu tenho 42 anos. 42. Em que momento dessa história tu perdeste teus pais? Meu pai faleceu quando eu tinha 27 anos de idade. E a minha mãe faleceu no segundo ano de Cozinheiros do Bem, em 2016. Mas desde sempre, assim, eu acho que eu tive esse incentivo deles para fazer trabalhos e projetos sociais. Sim, vem muito deles, né? Eu sempre fui um justiceiro da turma, sabe? Isso desde a década de 90, quando não se entendia sobre autismo, né? Como se entende hoje, eu era o amigo do autista, saca? No colégio. Não, Júlio, tem uma coisa que aparece muito na tua história, assim, e eu percebi também assistindo teus vídeos, que tu constituiu, e aí tu contando agora lá da infância, da ideia de visitar o fórum para vender pastel e tal, e das pessoas te reconhecerem, que já existia, começou a se constituir uma marca Júlio, né? A marca do Júlio, que vai além, né? Claro que tu tá levando um propósito ali, mas tu começou a ser uma marca reconhecida, que as pessoas contaram para tua mãe, inclusive, né? O que tu vinha fazendo, porque tu já era uma figura cativa naquele espaço. Desde muito pequeno. Eu te pergunto assim, o que é maior hoje que tu enxerga? O que abre portas para ti? São os teus projetos ou é o Júlio? O nome dessa figura, da marca que tu constituíste nesse tempo? Ubuntu, né? É o que eu disse, sou quem sou porque somos todos nós. Eu acho que o Cozinheiros do Bem tá diretamente ligado à minha imagem, porque eu sempre fui uma pessoa de frente, eu sempre fui porta-voz.
Eu me lembro que quando eu era adolescente, no ensino médio, eu tinha uma banda que a SK78, isso morando lá em São Gabriel, na fronteira lá. Eu lembro que os candidatos a prefeitos da cidade, no primeiro ano de eleição pós a banda, me chamaram, cada um me chamou na sua casa, assim, para perguntar como eles deveriam se comunicar com jovens da cidade. E eu sempre impondo e justiceiro disse: eu converso com vocês se vocês começarem a organizar a construção da pista de skate. Eu te dou uma consulta, né? Se tu proibir de andar de skate no calçadão da cidade. E, enfim, eu acho que essa consciência de justiça esse desejo de justiça tomou conta. E eu me considero uma pessoa lúcida demais pela criação que eu tive, porque eu nasci numa criação de amor. E eu acho que num mundo hoje onde o ódio se propaga, onde a gente, não sei, eu tenho medo de uma terceira guerra mundial acontecer nesse momento que a gente está vivendo hoje. Com Então, tanta guerra basal acontecendo em simultâneo, né? Que é a falta de comida, que é a exatamente. violência, que é muita Ontem coisa. à noite eu postei tem o Tonho Croco, vocalista da Ultraman, ele disse que se ele tivesse escrito uma música general, antes de ter me conhecido, essa música se chamaria Júlio. Tá aí onde tu diz sobre o nome e sobre, né, a marca Cozinheiros do Bem, a marca Júlia, a marca Na Lata, enfim, a marca Duas Sedas. Eu tenho vários projetos, né? Mas ele disse isso porque ele, na música diz: sua revolução não é armada, é pacífica. A sua revolta, revolta pela estatística, é guerrilheiro da República do Brasil, mas seu exército não dá tiro de fuzil. E ontem à noite até postei uma foto minha com medo, falando, cara, a gente tá vendo, falando sobre guerra, as pessoas, né, impondo armas, uma guerra biológica, uma guerra tecnológica, e eu tô numa guerra orgânica há 10 anos com Cozinheiros do Bem num viaduto entregando comida para quem tem fome. Para muitas pessoas pode parecer simples, raso, ou enfim, seja qual for o julgamento. O que eu costumo dizer sempre, eu cozinho porque eu sou cozinheiro, eu sou chefe de cozinha. Então, se tu é músico, tu toca para Tu alguém. serve com o que tu tem, Se né? tu é um bom ouvinte, tu vai num asilo escutar as histórias dos velhinhos. Se tu fala bastante, é comunicativo, vai numa creche contar história pra criança, saca? Então, o barbeiro vai cortar o cabelo, trabalha com mídia, mostra. A gente precisa. Eu acho que a cura da sociedade tá no amor. Então, essa imagem do Júlio é muito impactante. Por quê? Porque eu sou um cara grande, sou um cara gordo, sou um cara tatuado, tenho uma voz grave, né? Uma aparência. Eu me lembro que eu tô É um sempre. cara que vai pra arena, que não fica na Tô sempre. arquibancada. Tipo, hoje eu não tô com meu cabelo colorido, mas o meu cabelo, desde 2015, eu pinto meu cabelo de colorido, porque quando eu comecei a fazer as ações dos Cozinheiros do Bem, ia falar com as crianças ficavam meio assustadas. E aí eu pintei meu cabelo de rosa numa ação, e uma criança me olhou e falou: Olha ali, o tio é um algodão doce. E isso me aproximou das crianças. E o que eu costumo dizer, eu sou uma eterna propagação das minhas contradições. Eu tenho o rosto tatuado, eu tatuei o meu rosto para sentir o preconceito das pessoas. Porque se tatuar o rosto na linguagem das ruas é uma pessoa que pertence a uma facção criminosa. E as minhas tatuagens falam sobre a minha história, contam as minhas histórias. Eu tenho tatuado Civis Pacem Parabellum, que é uma frase que para mim ela é muito, muito minha, porque se você quer a paz, se prepare para a guerra. Aqui do lado tem 1,5 milhão de marmitas. Foi o número que a gente atingiu quando eu parei de usar marmita de alumínio e comecei a usar marmita biodegradável, para lembrar do momento que eu parei de gerar lixo, desse impacto que também me preocupava. São pequenos detalhes que vão me formando. Eu tenho o cara que comeu a primeira marmita no projeto, tatuado no meu braço, que era o senhor Toninho, que fazia 21 dias que não comia comida que não fosse do lixo. Na primeira ação ele comeu 7 marmitas. E depois disso não teria como eu deixar isso ser imperceptível na minha vida.
Tem o Oni, que é um menino de uma aldeia indígena, Guarani Aracuã, aqui em Porto Alegre, que fica lá no Cantagalo, que é uma aldeia muito, muito precária. E eu lembro que quando eu conheci ele, o cacique Maurício estava me mostrando como é que era uma árvore de uma mateira, e eu não conhecia, nunca tinha visto. Eu falei, que legal, eu puxei a folha da mateira, assim, e ele chutou a minha perna, como quem diz, o que a natureza te fez para te estar agredindo ela? Isso na hora me tocou tanto que eu falei, cara, esse ensinamento eu preciso guardar comigo. Então eu tenho o povo tatuado, o Não, Ubuntu tem, tatuado. tem ensinamento e tem uma coisa que me parece muito tu, assim, que é tu destapa, tu descobre questões Sim, da vida, né? Tu faz questão de destapar para ver como é que isso, o que que isso gera, sim, como é que isso toca as pessoas, como é que isso reverbera, ou vamos falar desse assunto, que esse sim, assunto é importante, é grave, sim. né? Isso é um ato de desprendimento e de coragem, né? Porque a gente é julgado em todo movimento que a gente faz, né? A gente vive numa Muito. sociedade assim. E aí só que ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem muitas coisas em comum contigo. Legal. Quando tu fala isso, me vem muita coisa isso também passa a ser um vício quase, Sim, eu vou testar, eu sim. quero testar os limites. Sim, Eu sim. quero testar todos os limites, né? Não, eu sempre fui kamikaze, E, sim. pois é, daí eu Porque eu queria fui uma entrar criança numa muito coisa que me arteira chamou a também, acho. atenção. Eu sempre fui muito arteiro. Eu Não, fui. a gente imagina, né? A pessoa tatuou, né, o rosto aqui, inventou Sim. moda um monte. Pá, era complicado. Mas eu tava pensando aqui, tu conta que em determinado momento ali, ensino médio, tu teve uma banda de rock. E aí, a primeira pergunta que me veio é como é que isso aí pulou pro rap, né? Eu. Bom, Porque isso tudo são experimentos, né? no Tu faz início. isso. No Se olhar início. as tatuagens, elas têm uma Sim. identidade. Ela não tem uma identidade. Elas têm uma diversidade incrível, né? Exatamente. Não, no início dos anos 2000 ali, quando a SK78 nasceu, era um ano onde eu vinha de uma essência de rock and roll dos meus pais. A minha banda preferida era Oasis, né? Mas sempre escutando Stones, The Who, Beatles, né? Mas quando eu entrei no ensino médio foi o ano de ascensão veio desde o final dos anos 90 ali, o grunge entrando com Nirvana, né? Aquelas bandas que foram migrando também para Rage Against the Machine, que serviu de inspiração para Charlie Brown, banda nacional. E, e eu me lembro que todo mundo sempre dizia que eu era muito parecido com o Chorão. Até Muito. hoje, até Eu hoje, ia dizer todo mundo agora. fala, tu é muito parecido com o Chorão. E eu tive a oportunidade de conhecer o Alexandre, o Abraão, Chorão, e, e eu me lembro que eu consegui, dentro da música e da publicidade, ficar próximo dos meus ídolos. E eu sempre tive isso muito comigo, assim, de o que que fala o rock? E quando eu descobri o rap, quando comecei a escutar, enfim, Beast Boys, né, de fora do Brasil, mas muito na essência o rap é nacional, porque eu sou. As pessoas falam. O César Gordo, que é um skatista, né, irmão meu, ele diz assim: a gente tem que parar de dizer que o bagulho é gringo, que algo é gringo quando é legal. O negócio é brasa. Saca? Quando alguma coisa é legal é o brasa, porque é do Brasil. Porque o rap nacional ele é muito forte. A fala do rap nacional, as rimas, a melodia, a métrica, a sonoridade e a linguagem do rap, ela é presente o tempo todo. Eu acho que deveria ser parte de qualquer exame psicotécnico, dentro de qualquer área que fosse, a pessoa ter a obrigação de ouvir as letras de Racionais, de MV Bill, saca? De Black Alien, enfim, agora comecei, vou ficar horas aqui falando, mas não quero falhar. Mas esses músicos, essas entidades, criolo, né, fala muito, conversa muito comigo. Hoje em dia, Djonga, Felipe Ret, uma nova geração que fala a verdade, porque a verdade é contestadora. A gente escuta hoje as pessoas falando sobre o funk é maravilhoso, funk é MPB.
né? A música popular brasileira hoje é o funk. Então eu vejo e trago sempre uma provocação para os meus amigos do funk, porque convivo com essa galera, falo, gente, vamos começar a falar mais sobre, tudo bem, não é ostentação, é superação quando a gente fala de conquistas, das coisas que nós tivemos, mas botar a galera, molecada, para pensar e entender, eu não posso me contentar com pouco. Eu não posso achar que é muito quando um político está entregando uma ponte para uma cidade. Isso é obrigação, entendeu? O que não pode acontecer é de uma pessoa estar dormindo embaixo de um viaduto. Numa cidade como Porto Alegre ter 7.000 pessoas em situação de rua. De não... Então esse pulo pro rap, ele tem muito a ver com a história que é contada. Toda a história que é contada. Um país onde 16 milhões de pessoas não sabem qual vai ser o próximo prato de comida, numa terra onde tudo que se planta se colhe, isso é um absurdo, é sarcasmo, é ironia. E nessa linha, Júlio, quando tu pensou em tudo, quando isso tudo foi acontecendo, tá? Isso tudo tem uma ordem ali, foi acontecendo cronologicamente. Quando eu te escuto, dá a entender que foi uma coisa espontânea, que foi acontecendo, te aparecendo essas coisas. Mas isso, quando a gente olha um pouquinho mais de longe, sobe, tu vê uma marca ali sendo construída. Porque todas as atitudes, as ações, elas tinham um propósito de ser. E eu te pergunto, isso foi pensado estrategicamente ou tu só fluiu, foi na onda, surfando? Umas semanas antes do dia 5 de setembro de 2015, quando eu sonhei com Cozinheiros do Bem, eu tenho um negócio muito legal que na minha vida, tudo que eu sempre pensei e desejei, eu atraí, e as coisas acabaram acontecendo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Rádio Guaíba, quando eu era criança, eu passava na frente da rádio e olhava o Estúdio Cristal ali na Rua dos Andrades, e eu parava na frente, olhava quando eu era pequeno e falava, um dia eu vou trabalhar aqui, e um dia eu tava lá. As coisas foram acontecendo assim na minha vida. E eu me lembro que quando eu sonhei com Cozinheiros do Bem, eu sonhei com várias bolinhas, eu sonhei com um mapa mundi, e várias bolinhas cor-de-rosa iam surgindo em lugares escuros, e aqueles lugares começavam a virar rosa. Por isso eu criei a logo do Cozinheiros do Bem como criei, rosa. E eu pensei, cara, isso aqui vai dominar o mundo ainda. E eu me lembro que tem um filme do Hancock, que é com o Will Smith, que é um cara que tá tentando chamar atenção para uma causa social. No final, o Hancock bota a logo dele na lua, assim. E eu me lembro que nesse sonho eu sonhava com o Drauzio Varela me falando assim, ó, Dr. Drauzio Varela me falando, vocês conseguiram, vocês acabaram com fome no mundo. Ironia do destino, ou sete leis herméticas, sei lá, o que quiser denominar, a lei da atração 2024, na maior enchente da nossa história. Quando teve um dia que eu estava dentro da sede do Cozinheiros do Bem, eu abri a porta, tava o Drauzio Varela na porta dos Cozinheiros do Bem. E ali eu senti, mais uma vez, a presença de Deus, porque eu atribuo tudo na minha vida a uma força maior. Tu é Cada um, cristão, Júlio. assim, ó, Cristo não era cristão, Buda não era budista. Eu tento seguir os ensinamentos que Cristo trouxe para a Terra, mas eu contesto muito o que Sim, se nem tô fala. falando de religião, tô falando de fé. Porque religião é religare, e religare é união. E uma das cenas mais lindas que eu vi no Cozinheiros do Bem foi uma mãe de santo passar um prato para uma freira, que entregou para um espírita, que passou para um ateu e entregou na ponta para quem estava com fome. A minha religião é o Cozinheiros do Bem, e a minha igreja é o Viaduto da Conceição aqui em Porto Alegre. Então, quando eu encontrei o Padre Júlio não, já fui nele, porque é uma outra grande referência, Padre Júlio Lancelotti, que é um querido amigo, guerreiro de causa, desde a época do Betinho, na década de 80, eles lutam contra as mazelas da sociedade. E eu acho que eu fui me aproximando, e quando eu vi o Dr. Drauzio Varela, e ele me olhou, ele disse, que marca forte. E ele falou isso na hora que eu encontrei ele. Eu falei, não, Deus, tu tá falando comigo, sabe? Então, o Cozinheiros do Bem me aproximou de pessoas muito fortes. Eu me lembro que, há uns anos atrás, a Monja Cohen teve em Porto Alegre, que era uma outra grande ídola minha, e ela me pediu para que a palestra dela na UFSPA, os alimentos fossem doados para Cozinheiros do Bem, e que ela tinha muita vontade de me conhecer. Cara, foi lindo, maravilhoso. Quando eu cheguei lá, esperei até o final, ela falou, Júlio, eu perguntei, onde é que a senhora conheceu Deus, encontrou Deus? E ela me disse, na década de 70 eu tomei um LSD. Eu falei, cara, que forte isso, né? E ela me disse, Júlio, eu sou hoje uma monja budista. Eu
não posso falar que... E eu tô falando isso porque ela me permitiria, com certeza, falar isso. E ela falou, Júlio, ontem eu perdi um iPhone. Ela me disse bem assim, ontem eu perdi um iPhone em Gramado, mas eu não posso falar PQP, saca? Porque eu sou uma monja budista, mas tu pode. Porque tu é assim, tu é na lata. Foi daí que veio na lata, as pessoas sabem, tipo, ela falou, tu é na lata, você é na lata, você é muito na lata. E ela ficou insistindo, na lata, na lata, na lata, na lata, virou um Na Lata Podcast. Quando eu gravei um piloto com o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, nós fomos fazer uma ação na Cracolândia e nós limpamos uma praça inteira. Foi onde despertou a ideia de não gerar o lixo, de ter a marmita biodegradável. Então eu acho que o fato de ser atento aos sinais me fazem ter essa criatividade, esse brainstorm maravilhoso, que é o tempo todo fazer a leitura das coisas nas ruas. E a Paty, tua esposa, que tá aqui com a gente, aqui nos acompanhando, a Paty entrou nisso contigo, porque aí vieram, tem A uns Patrícia, filhos, tem, né? a Patrícia, Um cara super ativo que tá conectado às coisas que estão acontecendo no mundo à volta dele e gerando o projeto disso tudo e carregando. a minha história com a Patrícia ela é maravilhosa, porque assim, tipo, a gente se entende como uma alma única. A Patrícia, nós nos separamos do meio do Cozinheiros do Bem, porque para encarar o Cozinheiros do Bem tem que ter muita força. E nós voltamos. Porque quando existe realmente um propósito, só fica do teu lado quem sente como tu sente aquilo. Então, eu só consigo ter força para encarar o Cozinheiros do Bem graças ao que a Patrícia representa. Não atrás, não é atrás de um grande homem tem uma grande mulher, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Várias mulheres, né, falando sobre isso, porque, enfim, em época de em tempos onde o feminicídio está cada vez mais recorrente, eu bato muito nessa tecla de nas ações sempre, antes de começar as ações, as mulheres e as crianças são preferências, né, preferenciais nas filas, e eu falo, pessoal, vamos, ainda mais com uma população que é julgada como violenta, eu acho que ter essa base é muito importante. E a Patrícia respira muito isso também, porque ela é respeitada nas ações, porque ela é uma mulher loira, delicada, tu vai olhar para ela assim, a Paty, eles chamam a Paty Patricinha embaixo do viaduto, mas ela se impõe. Então, acho que essa nossa união fez o Cozinheiros do Bem ser o que é. Eu sempre digo, na época da enchente, eu tive um burnout muito forte. Foi muito pesado para mim. Muito pesado. E quem tocou Cozinheiros do Bem nesse momento mais importante da nossa história, junto com a pandemia também, foi a Patrícia. Então, hoje o Cozinheiros do Bem ele é constituído 80% por mulheres. É difícil quando as pessoas olham para um cara que nem eu, porque eu sou à frente do projeto, mas isso me preocupa muito, porque eu não quero que o Cozinheiros do Bem não esteja atrelado ao Júlio, porque se... Eu acredito no fim da fome. Pois Só. é, não, eu tenho uma pergunta aqui que me veio, que como tu és um talento em várias coisas, porque eu acho que tu conseguiu te vincular à música, tu tem essa questão do dom da palavra, da representatividade, tu é buscado por isso desde a época de colégio, desde a época de criança, e aí tem também o Cozinheiros do Bem, que é o teu projeto hoje, que tu encabeça, enfim, que é um propósito de vida teu. Nunca te passou, assim, em algum momento, ter medo de ser reconhecido como cara da fome só, e esses outros talentos, essas outras funções que tu tem na vida ficarem só abaixo disso? Como é que tu... Assim, ó, sem falsa modéstia, eu, dentro do meu universo, me considero o cara mais fantástico que eu conheço. E eu não tenho falsa modéstia, porque tudo que eu faço com amor, faço com esmero, faço com dedicação. Então, e eu só faço o que eu gosto. Eu nasci numa família de médicos. Família, por parte da minha mãe toda, era de médicos. Meu avô aplicou a primeira vacina da BCG no Brasil. Meu avô foi político, senador. Então, eu vim de uma família muito
forte, muito potente, onde a voz era muito importante. E eu nunca quis viver no espelho deles, fazer parte disso. E eu me tornei cozinheiro. E eu lembro que uma tia minha uma vez falou assim: tu não tem vergonha de ser cozinheiro? E eu falei: eu escolhi a gastronomia porque é a única profissão que nenhum ser humano, em nenhum momento na vida vai poder dizer eu sei tudo sobre gastronomia. Eu fiz faculdade de gastronomia, eu trabalhei em restaurantes estrelados, eu viajei o mundo inteiro e eu escolhi cozinhar para população em situação de rua, porque quando eu retornei para o Brasil, quando eu voltei da Alemanha, eu voltei para o Brasil, eu fiz uma trip, viajei o país inteiro trabalhando em restaurantes comuns e em troca de aprendizado. E com as pessoas que não sabiam reconhecer o dinheiro só pela cor, que não eram analfabetas, elas me passaram os melhores conhecimentos da gastronomia. Então, eu aprendi sempre com os melhores. E elite, como a gente fala, não é quem detém o dinheiro, né, o capital. Elite, para mim, é quem sabe entender o valor do cultivo de uma planta, de uma flor, e saber o momento de regar, e saber admirar, e saber pegar o filho pela mão e falar: olha que coisa linda. A minha mãe me mostrava as formigas. Minha mãe falava assim: vem com a mãe aqui, olha que legal, a gente consegue ter tempo para olhar as formigas. E eu vejo isso. Essa semana passada até estava falando para Patrícia, parei para olhar o céu, olhar as estrelas, e falei, fazia tempo que eu não conseguia fazer isso. Então eu acho que em 2026 a gente conseguir se atentar a essas coisas no meio de rotinas muito bizarras é muito importante. Eu me atento muito ao sorriso de uma criança, de um idoso. As pessoas falam: ah, vocês dão comida para drogado, vagabundo. Quer dizer, então, que um drogado não tem direito a comer, sabe? E a partir do momento que eu tento sentar na cadeira do juiz, eu percebo que esse lugar não é meu. Então, eu me atento às alegrias, porque é muito difícil. É um trabalho, tem todo esse tamanho, mas toda vez que termina uma ação dos cozinheiros do bem, eu volto para casa e choro em posição fetal, porque eu vejo crianças, porque eu vejo idosos. Os malandros, tudo certo, saca? Porque eles vão. Mas até o malandro precisa de um carinho muitas vezes. Porque no cozinheiro do bem a gente não usa óculos escuros. No cozinheiro do bem a gente sabe que a comida é a ponte, desculpa, para trocar uma ideia. Então eu vivo isso, na verdade, há 10 anos, na essência. Quando as pessoas me julgam nas redes sociais, falando: ah, tá fazendo isso para aparecer, o que a gente dá com uma mão a gente não mostra com a outra. Eu adoraria ser um bilionário e não tá num escândalo como o do Epstein, sabe? Eu queria ter muito dinheiro para não ter que ficar toda semana mendigando ajuda das pessoas para conseguir ter comida para servir para quem tem fome, Servi 2 dias, né? sabe? Júlio, me diz uma coisa, tu me trouxe, quando a gente conversou antes, enfim, no nosso pré ali, a tua experiência com droga. Em que momento, tu conhecendo tão profundamente essas mazelas todas, em que momento a droga acabou te atravessando? Como tu mesma disse, obrigado, valeu. Me dá um também, por favor. Sim, Que, quando que o Júlio não tá de rímel, pelo menos. quando tu disse assim, ó, pô, tu testa, né? Tu testa. A minha relação com a droga nunca foi de teste. Eu conheci, eu fui experimentar cocaína por uma outra qualidade e ao mesmo tempo defeito meu, que é de ser um workaholic, né? Eu trabalhava de manhã e de tarde numa produtora, eu estudava de noite e de madrugada eu era DJ. Então não tinha como ficar acordado 24 horas por dia sem usar nada. E já tinha experimentado antes na adolescência. Não era algo que eu tinha gostado, porque tive experiências ruins. O primeiro baterista da minha banda, da minha primeira banda, morreu de overdose de cocaína, e aquilo, quando aconteceu, eu era novo, eu era mais novo, ele era mais velho. Eu me lembro que aquilo me chocou muito. Eu falei: bah, não quero isso aqui pra mim. Mas eu voltei a usar cocaína nesse momento que eu virei músico, DJ, produtor, e trabalhava muito. E eu explodi. Eu não conheci uma pessoa na vida que cheirou tanta cocaína quanto eu. E
o Cozinheiros do Bem nasceu quando eu já usava. E eu não achava aquilo um problema pra mim, porque era glamuroso usar droga no mainstream, saca? Era. As pessoas não falam isso, não mostram isso, mas em qualquer departamento privado, em qualquer gabinete, em qualquer escala da sociedade, tá cheio de anfetaminado. Tem médico tomando morfina, as pessoas se drogam, desde que a sociedade, a sociedade se droga. Porque é difícil encarar a realidade. Às vezes, pessoas como para mim, a cocaína, depois de um certo momento, ela se tornou algo para eu fugir da realidade. Por ter tanto senso crítico, então, quando eu sou uma pessoa que tu falou antes ali nos bastidores ali, pô, eu vejo que tu é uma pessoa muito ativa nos teus stories. E acontecia, quando eu desaparecia dos stories, é porque eu tinha tido uma recaída. E eu fiquei 27 dias acordado, cheirando cocaína. Eu usava muito, só que eu usava aquilo, pra mim aquilo era diversão. Era diversão e me afastava. Quando eu cheirava cocaína, eu desligava o meu celular e falava, graças a Deus, ninguém vai me pedir nada hoje. Sabe, eu agora não quero saber de nada, eu quero só ficar aqui na minha. E eu ficava, cara, e por mais que possa parecer ruim, eu era luz na escuridão, eu andava no submundo, eu rodava nas ruas onde ninguém anda. Eu tava usando droga, eu pegava o meu carro, parava embaixo de um viaduto, sentava e ficava trocando ideia com o pessoal. Eu ia Não te... oferecia droga, eu nunca ofereci pra ninguém. Eu sempre disse, cara, assim, ó, só não ofereçam droga pra ninguém. Mas eu usava da minha maneira e aquilo ali me deixava. Só que aos poucos eu fui vendo que a rua mesmo me cobrava isso. Pô, Júlio, ô padrinho. Eu me lembro que no começo das ações, assim, um dia eu não fui numa ação porque eu tava usando, e foram lá os caras que aguentaram pra Patrícia falar, ó, o padrinho tá lá no bar, lá, não sei o quê, e ela foi lá atrás de mim, e aquilo me despertou. Eu falei, cara, tudo bem, é a minha fuga, mas eu vou encontrar uma outra maneira de fugir disso. E eu descobri, parando de usar, que eu não preciso fugir, porque eu sou isso. O que o Cozinheiros do Bem representa na minha vida é o meu espelho. Eu sou isso. Então, respondendo a pergunta anterior não tem medo de que tenha ligação? Não, porque me convidaram para me candidatar a deputado, me convidaram a me candidatar a vice-prefeito, e eu recusei, e eu não vou me candidatar. Eu sou candidato a cidadão. Eu tinha uma pergunta que era o que que tu não faria nunca por visibilidade, né? Mas assim, para mim veio tanta coisa com essa tua fala, porque como é que tu lida com medo de decepcionar pessoas? Era uma das minhas perguntas quando tu é uma referência lá e tu é de alguma forma o anjo da guarda deles. E aí tu me traz a história da droga e eu penso, tá, mas e como é que eles olham para o anjo da guarda nessa situação? E que difícil para o Júlio pode ser ter que sustentar essas asas, É né? O pesado. tempo todo, quando tu é um ser humano como qualquer outro e tá enfrentando também verdades que são duras para ti, É pesado. né? Então, eu fico imaginando o que que tu nunca faria por visibilidade, que era a minha pergunta, mas eu acho que tá Assim, latente, né? por visibilidade, se for pro Cozinheiros do Bem, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu, assim, em tempos de Toguro, né, que a gente vê que é um fenômeno das redes sociais, assim, né, eu penso e esse ano é até legal, porque eu vou começar a gravar vídeos provocativos, que são totalmente aversos ao que eu penso, porque eu quero testar o cancelamento. Eu quero testar Os vídeos deles. eu Tatuagens. quero testar o cancelamento. Eu vou falar sobre coisas escrachando um morador de rua, falando mal de um negro, falando mal de um gordo, para provocar, para que as pessoas sintam o que as pessoas que passam pelo preconceito sentem. Quando alguém chega e fala para um morador de rua, tu é um drogado, tu é um fudido, desculpa, mas tu é isso, tu é aquilo, sabe? E é por isso que eu tenho uma flecha tatuada no meu dedo, porque o apontar é uma arma, sabe? Então, vamos recuar um pouquinho, debreia, saca? Tipo, vamos botar o pezinho no chão, sabe? Ter mais.
ninguém solta a mão de ninguém. Até quanto? Até que horas ninguém solta a mão de alguém, sabe? Porque eu experienciei isso nas enchentes, na pandemia. Na pandemia, o Cozinheiros do Bem atendeu 90 comunidades em Porto Alegre e 36 cidades no interior do Rio Grande do Sul. Na enchente, nós tocamos o maior abrigo da capital, entregando 4.800 refeições diárias no Centro Humanístico Vida, mais o abrigo do Parque Olímpico de Canoas, junto com a ONU, né? Em 10 anos de Cozinheiros do Bem, nós já entregamos mais de 8 milhões de marmitas. Os nossos números são astronômicos. Mas no Natal, tá todo mundo querendo aparecer, todo mundo desperta esse sentimento de solidariedade. Ano passado, nos 10 anos do Cozinheiros do Bem, eu fiz uma ação e gastei do meu bolso, porque foi o ano mais difícil da história dos Cozinheiros do Bem em arrecadação de alimentos. E eu falei, eu vou fazer. E para comemorar os 10 anos, nós preparamos o maior carreteiro do mundo, na maior panela do mundo. Servimos 8.000 pessoas embaixo do Viaduto da Conceição com o show do Ed Rock dos Racionais MCs. Explodiu na mídia mundial. Todo mundo veio atrás querendo saber o porquê que a gente estava fazendo aquilo, como se o Cozinheiros do Bem tivesse nascido daquilo ali. Entendeu? Pessoas falando, ai, que legal fazer uma baita ação dessa, mas e por que não faz o resto do ano? As pessoas veem um vídeo de impacto e não procuram saber da história. Então é isso que eu quero trazer, essa reflexão. Então, esse ano a gente tô buscando trabalhar com inteligência artificial, a gente vai fazer vídeos, trazendo agora, o primeiro vídeo que a gente vai lançar agora, já daqui uma semana, vai ser um vídeo onde vai estar o Luciano Huck, o Felca e o Toguro no programa do Luciano Huck. Eu entro através de um portal e paro dentro do cenário e falo pra eles, vem cá aí, vocês vem aqui conhecer um pouquinho da minha história, e levo eles pra dentro do portal e saio no Viaduto da Conceição entregando comida pra falar, e por que só tem visibilidade quem luta contra a fome na África? E por que só tem visibilidade quem luta contra a fome contra as drogas dentro da Cracolândia? E essas mazelas, aqui, né? essas mazelas, elas atingem a sociedade. E em tempos de internet, onde uma pessoa... Eu tenho seguidores que nos acompanham na Europa, nos Estados Unidos, sabe? Tipo, muita gente... O Instagram do Cozinheiros do Bem tá crescendo relativamente, junto com esse mês, agora, nos últimos 15 dias, mais de 10 mil seguidores. Eu tava notando no meu, mais 10 mil no Cozinheiros do Bem, sabe? Comecei a trabalhar com o TikTok agora, por isso, o que eu não faria, acho que não faria, não cometeria a loucura de me candidatar a algo que pudesse me tolir de fazer, de me engaiolar, sabe? Eu não quero ser vereador. Eu ia te perguntar se tu já perdeu a oportunidade por não negociar princípios teus. Não, acho que oportunidade é reação, né? É reagente. A oportunidade, ela surge para quem tá buscando ela. Eu tenho oportunidade o tempo todo de pegar uma arma, sair e cometer um crime. Eu tenho oportunidade o tempo todo de me candidatar. Eu tenho oportunidade o tempo todo de não querer falar sobre o assunto. Mas a oportunidade que eu tenho de estar aqui nesse momento é a de... As pessoas falam, cara, por que tu não te candidata? Porque se eu for me candidatar, vai ser... Eu tô com 42 anos. E escreve, pode escrever o que eu tô falando. Quando eu tiver com 60 anos de idade, se for à vontade, se eu tiver saúde, se eu tiver estômago, principalmente, eu vou me candidatar a prefeito de Porto Alegre, ou governador do estado. O padre Júlio Lancelotti, quando eu conversei com ele falou, você ainda vai ser presidente desse país. Falei, padre. Mas quando a gente escuta essas coisas, a gente sabe que a gente tem as oportunidades. Porque eu sou respeitado e admirado no meio da política. As pessoas, elas vêm me perguntar o que fazer, sabe? Porque tu faz um grande trabalho. Mas o perguntar o que fazer não tá... Eu falo assim, sério? Quando alguém me perguntar alguma coisa dessas bizarra, eu falo, sério que tu tá me perguntando o óbvio? É sério que tu não sabe o que tu tem que fazer? É sério que quando... uma senhora chega às 6h30 da manhã para pegar um ônibus às 6:45 e chegam 10 pessoas atrás dela e o ônibus para, todo mundo sai correndo, ninguém para e pergunta, a senhora não estava aqui primeiro? Esse respeito de dignidade, isso é básico e a gente tá esquecendo disso, porque é farinha pouca, meu angu primeiro, sabe? A gente não consegue entender que eu respeito as pessoas mais velhas. Eu escuto as histórias para tentar entender o porquê dos traumas de levar uma pessoa a talvez matar alguém.
Por que que essa pessoa matou alguém? Será que essa criança não foi espancada na infância dela e estava acumulada toda essa raiva, esse ódio, e ela não teve nenhum amparo durante a vida dela? E quando ela comete um crime, eu vou chegar e vou falar: animal, demônio. Não, sabe? Por quê? Por que que a gente não é uma consequência? A gente não é a consequência das escolhas, a gente é a consequência dos nossos traumas e de como nós lidamos com eles. E o trauma não é negativo, o trauma também é positivo. Imagina pra mim que nasci, morava no Batel, em Curitiba, e ganhava, quando saía do jardim de infância, eu me lembro que eu tinha toda a coleção dos bonequinhos do He-Man, toda a coleção dos bonequinhos do Homem-Aranha, dos comandos em ação, porque a minha mãe, quando chegava para me buscar na saída da escola, ela me dava aquilo com amor. E aí, quando perdemos tudo, eu imagino uma criança saindo para vender pastel e não tendo mais os seus bonequinhos. São 4 filhos, São, né? são. Quem é o Júlio deles? O que tu pensa que Assim, eles ó, enxergam, que eles vou- veem? Uma história muito legal dos meus filhos. Pai é quem cria. Quando eu conheci, eu já tinha um filho do meu relacionamento anterior, que é o Luiz Henrique, que é o Júlio Rebelde, que tá com 18 anos agora, e a rebeldia dele é contestar o meu trabalho. De dizer: mas tu acha que é certo tu dá pro cara, não sei o quê. E ele me bota pra pensar, saca? Me traz pra reflexão. Mas ao mesmo tempo, quando eu conheci a Patrícia já tinha 3 meninas, que é a Bibiana, a Juliana e a Mariana. São minhas 3 filhas. Minhas filhas, não é aquele papo de falar filha do coração, filha. Meu filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Não interessa se foi a tua mãe que te criou, tua mãe que te pariu, entendeu? Não interessa, é minha mãe, entendeu? Ninguém vai me dizer que não é. Então, os meus filhos todos. A Bibiana, que é a mais nova, das 3 meninas, é a que tem o dom da cozinha, que adora fazer as coisas, que mora com a avó e tem o carinho fraternal, que é muito importante. E eu reconheço isso nela, então quando eu converso com ela, eu busco isso nela. Eu tento incentivar ela a continuar fazendo isso. Eu não critico ela em nada, sabe? A Juliana, que foi durante muitos anos líder do Cozinheiros do Bem, hoje está estudando psicologia, mas o sonho dela era estudar medicina antes para trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Acho que essa é a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos. Eu não quero que meu filho seja, quem é o teu ídolo? É o Elon Musk? Por quê? Porque ele constrói foguetes, no caso, sabe? Tentar ver o que é melhor de cada um. Se o Elon Musk é um mercenário, seja o que for, cara, ele, pelo menos alguma finalidade tem com que ele trabalha. Entendeu? É despertar o que tem de melhor nas pessoas. Então, com a Juliana, hoje na psicologia, estudante da URGS, a gente sabe como é que é essa positividade de um estudante da URGS. E é maneiro, é da hora. Então, ela parou de participar das ações e eu fiquei feliz porque ela tá buscando a história dela. Entendeu? Então, é isso. Incentivo ela a fazer o que ela quer. A Mariana é um doce. A Mariana é a musa fitness. É uma menina que estudou direito, se formou em direito. Ela é linda, ela é uma Barbie, sabe? E aí as pessoas falam: mas ela é uma dondoca. Deixa ser, porque ela é doce, porque ela é ingênua, porque ela tem um coração lindo, maravilhoso. Enquanto os caras estão olhando pra bunda dela, pros peitos dela, ela tá pensando que ela tem que ir no super comprar as coisas que a avó dela gosta de comer. Então, sabe, o que vem do outro não me atinge. E não atinge nenhum dos meus filhos. Eu sempre disse, civis pacem para bello. Faz para mim. Quer falar mal do Júlio, fala mal do Júlio. Mas se falar mal dos meus filhos ou falar mal de alguém que tá da minha volta, aí cria um leão. Aí desperta um monstro, sabe? E esse monstro não tá errado em ser um monstro, sabe? Porque hoje em dia, em tempos de guerra, a gente precisa muitas vezes ter uma força no impacto da voz. E muitas vezes de falar algo que tu nem concorda, sabe? Só pra chocar. Chocar e estabilizar. A minha cabeça é doida. Às vezes eu sou muito incompreendido. As pessoas falam: cara, como é que bate? Tem uns pensamentos que me fazem parar e pensar. Mas daqui a 10 minutos eu posso dizer que eu tô errado.
Se tirar tudo isso, se tirar... Posso pedir mais um café? Eu quero Aí, também, eu quero também. Eu quero um cafezinho mais uma água. Eu quero um cafezinho. Se a gente tirar o microfone, que eu diria que é hoje teu meio de comunicação ali, se tirar a comida, o que de ti fica, assim, que tá em ti? Que O fica? Júlio, cobrador de ônibus. Só que hoje em dia nem tem mais cobrador em ônibus, mas eu sempre disse assim, ó, cara, como eu gostaria, porque hoje em dia onde eu piso não tem um lugar. Eu viajo bastante, sabe? Tipo, fui reconhecido. Sem gás. Pode ser com gás agora. É. É isso, experimentar, é trocar, é não me permitir, é não sair caminhando para aquele lugar ali se eu quero hoje sair andando por aqui. Entendeu? E eu tenho TDAH também. Esqueci o que tu falou. Então, se te tirarem tudo, que é Voltei. o que tu Se for, me que tirar. hoje tá tão Ah, eu falei o cobrador de ônibus, porque assim, ó, onde eu piso eu sou vivo. reconhecido. Onde eu piso eu sou reconhecido. Mas desde pequeno eu sempre gostei de escutar histórias das pessoas. Por isso eu tenho um talk show. Muito obrigado. Perdão. Por isso eu tenho um podcast, um talk show. E por isso que nessa temporada agora eu vou entrevistar pessoas em situações de rua, depois de ter entrevistado todos os meus ídolos, pessoas que eu tinha vontade de entrevistar. Obrigada. No meu podcast é que nem o teu, vem quem tu gosta, não quem paga, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é muito legal a gente se comunicar com quem a gente admira, com quem a gente As quer. histórias que a gente com o deseja que a gente conhecer, quer, exatamente. aquilo que nos Então, cativa. eu sempre disse, cara, se um dia der tudo errado, eu vou me tornar, ou tudo errado não, ou tudo certo, né? Porque pra mim é tudo certo. Pra onde a vida levar. Eu vou sentar, vou ser cobrador de ônibus, porque eu vou conversar com as pessoas e vou ouvir histórias e vou poder ajudar quando alguém não tiver dinheiro para pagar uma passagem. Mas é isso, porque eu sempre, desde pequeno, eu me lembro, quando, não sei se é esquizofrenia ou se é amor ou é criatividade. Eu, quando era pequeno, me lembro que eu ganhei uma calculadora de uma prima minha e eu saía na rua fingindo que era um telefone e eu ficava conversando. Isso também é um pouco do rap, do freestyle, né? E aí as pessoas estavam passando na minha volta, e isso quando eu tinha 11, 12 anos de idade. E eu ia caminhando e ia escutando as pessoas falando e eu dava uma resposta como se eu estivesse falando no telefone para a pessoa, assim. Ia bugando a cabeça de todo mundo na rua, assim. E eu saía lá do início, lá da Andradas, lá do gasômetro, e ia até a Rua da Praia para comer uma casquinha no Mac fazendo isso, e era a minha diversão. Então, eu acho que se me tirarem tudo isso, eu vou ser um bom ouvinte sempre, porque eu acho que o que me faz dar retorno para as pessoas é ser um bom ouvinte, entendeu? É prestar atenção. E isso não está diretamente ligado na quantidade, mas sim na tua essência. Porque as pessoas me perguntam assim, Júlio, como é que eu faço para te ajudar? Como é que eu faço para ajudar o cozinheiro também? E eu sempre digo, tu não há necessidade de entregar o maior carreteiro do mundo, ou de fazer guacamole, ou de fazer uma laminuta, que eu sempre sirvo o que a galera tem vontade de comer. Eu acho que é o fazer, entendeu? E fazer o melhor com aquilo que tu tem. É dividir, porque no mundo é fácil de dividir. E essa é uma pergunta que me vem, porque eu acho que tu tem muita coisa aí, né, Júlio? Não é só o que tu entrega através da comida, mas eu acho que tu entrega através da palavra, né? Da provocação que tu faz a gente se fazer, né? Pelo que tu gostaria de ser lembrado? Pelos projetos que tu realizou ou pelo que tu provocou nas pessoas? Na minha casa, os meus troféus ficam no banheiro. Meu troféu da Google, meu troféu, todos os meus reconhecimentos, meu certificado de TED Speaker, a minha pulseira da Fundação Mandela que eu recebi, que existem 10 pessoas no mundo que tem, e uma é minha. E os meus troféus estão ali. Mas eu digo que felicidade plena eu vou ter quando não precisar estar embaixo do viaduto da Conceição fazendo maçã. Eu acredito no fim da fome, né? Então, eu acho que eu não tô nem aí pros títulos, eles não me mudam. E se eu parar pra prestar atenção demais neles, vai alimentar o meu ego. E não precisa também alimentar porque eu sei quem eu sou. Eu sei quão é difícil
Então, acho que essa busca, essa luta é que faz eu acreditar que amanhã, se eu for uma pessoa, ah, ou for uma figura pública mais, porque tudo é passageiro, eu quero, sempre disse, esses reconhecimentos são muito importantes, mas eu quero muito ser lembrado como a população de rua fala, ó, chegou o gordo do rango. Eu não me incomodo quando eles me chamam de gordo, sabe? Quando alguém me fala, esse gordo, aí o bicho pega. Porque eu sei quem eu sou, entendeu? A estética pra mim já não me consome mais. Claro que eu tô emagrecendo, tô me cuidando da saúde. Vocês vejam, daqui a um ano eu vou estar um touro de forte, porque eu tô nesse processo e eu quero essa contradição, essa busca de me testar, sabe? Eu sei onde eu vou chegar. Eu consigo, mas eu quero ser lembrado como um cara que usou do alimento para entregar amor para as pessoas, sabe? E eu sempre disse, quando morrer, queime minhas cinzas e jogue numa lata de lixo embaixo do viaduto da Conceição, porque ali eu já não vou estar mais como corpo, eu vou ser espírito eterno ali, e aonde ninguém quer estar é onde eu gosto de estar. Lá eu vejo amor, lá eu vejo caridade, filantropia, que na essência da palavra significa amar a humanidade. Lá ninguém julga ninguém. Quando as pessoas vêm me abraçar fedendo, eu entendo que ela tá fedendo porque ela não tem onde tomar banho. Quando eu dou um tênis numa semana para uma pessoa e ela não tá mais com tênis na outra semana, eu entendo que o tênis é o chão da casa dela, então não vou falar, o que tu fez com teu tênis? Eu vou dar outro. E é por isso que eu sou bem sucedido no que eu faço. Eu presto consultoria para vários lugares, eu criei o controle de qualidade de muitas indústrias do alimento. No que eu faço, sou foda. Mas eu, tipo, Madeiro, uma rede nacional, e quem criou o controle de qualidade do Madeiro fui eu. Abri 78 lojas em um ano. Fui lá e fiz. Falei, daqui para mim que eu faço, e fiz. Entendeu? E aí, quando me ofereceram a oportunidade de ficar, eu falei, não tem preço, tem valor, preciso voltar. Quando eu estava trabalhando numa rádio e me fizeram uma proposta de ter o programa aos sábados, eu falei, sábado não dá, muito obrigado, porque meio-dia eu tenho que estar no viaduto. Então essas coisas não me corrompem. Sabe que o Antônio já fez sinal para mim ali, a gente vai se encaminhar para o final. Tá tão bom esse papo. Mas eu queria te perguntar que parte, para terminar, assim, da tua história, que tu entende que ainda não foi contada. Tu é um homem de 42 anos, né? A música vem num momento muito forte comigo. Um caminho. A música, ela é eterna, né? Quando me perguntaram, tu não quer te candidatar a vice-prefeito? Eu falei, eu não posso porque esse ano eu vou gravar um disco de rap. Então a minha música eu quero eternizar. Eu tô gravando um disco agora. Às vezes a gente adia, e isso não é frustração, isso também não é defeito. O meu plano era lançar um videoclipe por mês esse ano, a partir desse mês. Só que eu não vou conseguir lançar. Mas os próximos 2 anos, aí, isso é o dar um passo atrás para poder ir para frente. Eu vejo os meus grandes ídolos estão com mais de 50 anos de idade. Ed Rock, Mano Brown. Essa galera já passou de 50, entendeu? E eu tô com 42, então eu sou um moleque perto deles. E eu tenho 10 anos para chegar lá, de gravar um álbum, de ganhar um Grammy, de planejar, porque eu sou muito... Eu planejo, eu sou estratégico, marqueteiro. Eu sei como fazer para minha música explodir no Brasil inteiro. Eu sei para quem entregar. Eu sei em quem chegar. Eu tenho parceiros, o Alexandre Fetter, que é um grande incentivador meu. Eu tenho certeza que quando meu disco estiver pronto, meu disco vai tocar na Atlântida. Faço um trabalho fundamental junto com o pessoal do Rap em Cena. Então eu sei que quando meu disco também estiver pronto, eu vou estar no palco do Rap em Cena. Não preciso nem pensar nisso. As portas vão se abrindo naturalmente para quem faz o que é certo. E eu não criei o Cozinheiros do Bem esperando ter tudo que eu tenho hoje, porque eu criei o Cozinheiros do Bem em agradecimento ao fato de eu estar participando de um reality show na época. Falei, vou aproveitar agora que eu tô tendo esse reconhecimento em nível nacional e vou fazer algo legal. E eu me lembro quando eu voltei da primeira ação para o nosso restaurante, a Patrícia falou, e aí, Gordo, como é que foi lá a ação? Eu falei, foi da hora. Pra não falar diferente dela, disse assim, e o que tu vai fazer? Eu falei, eu acho que eu vou voltar semana que vem. Eu falei, e ela disse, se tu voltar semana que vem, tu nunca mais vai parar. Então eu sou grato a essa mulher.
Eu sou grato às pessoas que duvidaram de mim, sou grato às pessoas que me provocam, sou grato até aos políticos que não cumprem com o papel deles, porque eu acho que a sociedade civil organizada é quem vai mudar o mundo. É esquerda de lá, direita de cá, e o povo segue firme tomando no centro, como diz o Djonga, o rapper Djonga. Então esses questionamentos, toda essa avalanche de informações que eu absorvo, com tudo que eu consigo deixar aqui dentro, é o que eu explodo em forma de amor. E é difícil, né? Ver um xereque que nem eu entregando amor. Mas os caras olham assim, pô, bah, como é que esse cara? Achei que esse cara aí era um assaltante. Achei que esse cara... E é por isso. Quando nós fomos receber ano passado lá o prêmio de melhor projeto social, ano retrasado, da revista Sabores do Sul, as pessoas estavam lá de terno e gravata. Eu fui vestido igual um mendigo. Mendigo não, pessoa em situação de rua, né? Porque hoje eu posso estar do lado de cá da fila, amanhã eu posso estar do lado de lá. Então, é isso que eu falei agora. O mendigo não é mendigo, é pessoa em situação de rua, né? Mas isso eu quero te dizer uma coisa, porque esse momento aqui, ele fala da marca pessoal, e a marca pessoal é aquela marca que tu deixa, Júlio, Rita, nas pessoas, né? Eu te conhecia pelo Instagram, né? E quando tu me acessaste, e foi de uma forma muito humilde que tu me disse, cara, se tiver oportunidade de falar do Eu projeto, faço isso sem com saber o que a todo gente ia mundo. fazer aqui, tá? Uhum. Eu quero te dizer que eu te estudei na medida do possível para saber com quem eu ia conversar e quais seriam as perguntas que pudessem de alguma forma mostrar para as pessoas maior número de informações possíveis sobre a tua essência, Tu é quem tu muito é. boa, tu é maravilhosa no que Tá? tu Ai, faz. fica obrigada. É verdade. Mas, E tu é um reflexo do teu olhar, sabe? Tipo, é na bolinha preta do olho, que nem a galera da rua diz, que a gente vê quem é quem, sabe? Não é essa mulher com um visual de bem-sucedida, porque nem na corrida tu foi bem-sucedida, que tu caiu e quebrou teu pulso. era Mas, para sabe, não falar disso mas hoje, olha aí, ó. quando alguém, mesmo depois disso, vem pra dentro de um estúdio gravar, porque entende e sabe o que tá buscando, sabe? Então, é essa aí que eu respeito, saca? Que não deixa de lado. Tu falou, Aí tu veio vir eu falar da tua marca pessoal, fica falando da minha. quebrei a minha mão, mas isso é o Ubuntu. Quebrei Isso a é o minha Ubuntu, mão. quebrei minha mão porque eu não podia quebrar meu rosto, porque eu tinha que aparecer no vídeo. Isso é da hora, sabe? Tipo, e busque isso. Eu acho que a minha marca é isso. É valorizar o outro também, A sabe? tua marca, Júlio, é uma coisa incrível, porque eu fiz perguntas para ti na minha intimidade e que eu trouxe para cá, tá aqui no computador, e a maior parte delas tu foi traduzindo na contação da tua história, me mostrando que nunca foi estratégia. Apesar de tu ser um marqueteiro, tu é uma pessoa que vive essencialmente aquilo que tu Eu entrega. não tenho rotina. E eu acho que isso é uma coisa rara e é um grande valor que tu entrega. Tu és, quando tu fala em política e quando tu fala, enfim, nos poderes e nas obrigações que a gente tem enquanto sociedade, tu com certeza é o cara que está buscando alternativa com criatividade e carregando muita gente junto. E eu faço questão de te dizer hoje, nessa oportunidade, que foi muito assertivo te ter aqui. Obrigado. Porque eu te assisti e eu não tinha dimensão da profundidade, da onde tu cava a tua motivação e o teu propósito. E é muito fundo, porque é tu, não é as mazelas do mundo, politicamente falando, né? Como a gente pode citar, encher uma folha, um to-do list aí para qualquer dirigente trabalhar bastante. Mas tem a ver com tu ter vivido essas coisas, tem a ver quando tu fala com uma pessoa indigente hoje, com dificuldade, é porque tu saiu do lugar de privilégio para um lugar de escassez, né? Então, conhecer esses caminhos e tu poder, de alguma forma, abraçar quem passa da sua forma, né? Na sua vida, na sua história, a mesma coisa, é muito humanidade. É muito humano numa época em que a gente tem escassez de humanidade. Então, essa é a tua marca, eu acho que a humanidade é com certeza a tua palavra, coisa muito forte em ti. Obrigado. Eu te agradeço pelo trabalho que tu fazes, o teu trabalho é convidativo. Muito obrigado.
né? Muito feliz de poder, de alguma forma, mostrar um pouco disso aqui e que as pessoas, as empresas, as marcas possam contribuir e ajudar com um trabalho que é feito 2 vezes por semana. Só 2 vezes por semana, né? A gente fazia antes da pandemia 5 vezes por semana, foi quando eu virei diabético. Eu acho que assim, ó. Por causa Sim, da porque eu cozinha? não dormia, eu comia errado, só era o que dava tempo de fazer. Era o que Sim. dava tempo. Tocava no restaurante, eu dormia 2 horas por dia. Eu tinha ainda meus negócios, assim. Mas é sobre isso, é essa reflexão que eu faço todos os dias e que eu deixo aqui. Tem um vídeo, um storytelling muito legal, que é o Pequeno Ponto Azul, né? Que é um, um telescópio que saiu da rota em direção ao Sol, e a câmera dele, em um momento, ela vira e mostra a Terra muito distante, num pequeno ponto azul. E é muito legal o que ele diz, mas eu tenho a minha própria versão de uma coisa que, coincidentemente, eu faço desde pequeno, quando a minha mãe me ensinou a ver uma formiga. Todos os dias eu faço um exercício de reflexão, que eu saio da minha casa e olho para o céu, não para enxergar Deus, mas para tentar me enxergar lá do alto. Isso é o Ubuntu também. De entender que lá do alto ninguém me escuta. Que lá do alto eu tô andando como uma célula, como um sangue correndo numa veia junto com outras pessoas. E quando eu vejo as formiguinhas andando, elas se cumprimentam, elas se tocam e elas seguem os seus caminhos. Se cumprimentam, se tocam e seguem os seus caminhos. A gente vive isso inconscientemente, constantemente. Então, eu acho que quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Tem uma música do Black N que fala: pois a zona de conflito é minha zona de conforto e a estrada pro inferno se desce de ponto morto. Então parou com a zona. Então, eu acho que quando a gente consegue dar um passo para trás e olhar do alto, a gente dá tempo de respirar e pensar antes de julgar, antes de ofender, antes de afetar. E é isso, sabe? Tipo, eu uso o alimento para poder plantar essa sementinha. É gigante. A tua marca é enorme e é um prazer A minha marca é te tua ter também, a aqui. minha marca é tua também. Muito obrigado. Obrigada por Valeu estar pela aqui. oportunidade. Então, quem vai pro front esta quinzena, esta semana, é o nosso amigo querido Júlio Rita. Valeu, Com esse obrigadão. trabalho maravilhoso. Que siga, né? Que siga fazendo muito disso, que a gente possa multiplicar isso por muitas vezes por semana, que vai ser lindo poder te ver lá Amém. Conduzindo esse Amém, trabalho saravá, Shell, seja o que bacana for. aí. Tá bom, beijo. Beijo.